Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o peixe garopa. A garopa é um peixe fascinante que tem conquistado o interesse de pescadores, biólogos marinhos e amantes da culinária em todo o mundo. Com sua aparência distintiva e comportamento intrigante, as garopas são criaturas emblemáticas dos ambientes marinhos. As garopas são conhecidas por sua aparência robusta e cabeça larga, com uma boca grande repleta de dentes afiados, perfeita para capturar suas presas. Com uma grande variedade de cores e padrões, as garopas podem ser encontradas em tons que vão do marrom ao vermelho e até mesmo ao azul vibrante, adaptando-se aos diversos ambientes marinhos onde habitam. Sua habilidade de se camuflar entre as rochas e recifes os torna mestres na arte da emboscada, esperando pacientemente por suas presas se aproximarem. As garopas têm uma história rica e variada ao longo das culturas marinhas ao redor do mundo, sendo veneradas como símbolos de força, sabedoria e até mesmo deuses em algumas tradições. Desde tempos antigos, povos costeiros têm pescado e apreciado a garopa como uma fonte valiosa de alimento, contribuindo para sua importância cultural e econômica. Além de seu valor nutricional, as garopas também desempenham papéis simbólicos em diversas cerimônias e rituais, refletindo a profunda ligação entre o ser humano e o mundo marinho. As garopas compreendem uma família diversificada de peixes marinhos que apresentam uma ampla variedade de espécies, cada uma com suas próprias características distintivas e habitats preferenciais. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Diferentes espécies de garopa. Existem mais de 100 espécies de garopa distribuídas em todo o mundo, variando em tamanho, coloração e hábitos alimentares. Entre as espécies mais conhecidas está a garopa de pedra, Epinephelus mistacinus, encontrada nas águas do Atlântico Norte, Mediterrâneo e Mar Negro, conhecida por sua coloração que se camufla perfeitamente com o ambiente rochoso onde vive. Outra espécie destacável é a garopa tigre, Micteroperca tigris, encontrada em regiões tropicais e subtropicais do Oceano Atlântico, Caribe e Golfo do México, caracterizada por suas listras verticais escuras ao longo do corpo. A garopa vermelha, Epinephelus moril, é outra espécie popular, comum nos recifes de coral do Caribe e do Golfo do México, reconhecida por sua coloração vermelha vibrante e tamanho impressionante. Explorar as diferentes espécies de garopa não só nos proporciona uma visão da diversidade dentro dessa família de peixes, mas também nos ajuda a entender como elas se adaptaram aos diversos ambientes marinhos ao redor do globo. Grupos taxonômicos do peixe garopa. Os peixes garopas pertencem à família Serranidae e à subfamília Epinephelinae. Aqui está uma explicação mais detalhada sobre esses grupos taxonômicos. 1. Família Serranidae. Este é um grupo diversificado de peixes marinhos, também conhecidos como serranídeos. A família Serranidae inclui uma grande variedade de espécies, desde pequenos peixes de recife até grandes predadores oceânicos, como o merlim e a garopa. Esses peixes são conhecidos por sua boca grande, que muitas vezes é repleta de dentes afiados, adaptados para capturar presas. 2. Subfamília Epinephelinae. Dentro da família Serranidae, a subfamília Epinephelinae é onde as garopas são classificadas. Este subgrupo inclui várias espécies de peixes robustos, geralmente encontrados em ambientes de recifes de coral, rochas ou áreas rochosas submersas. As garopas são conhecidas por sua capacidade de se camuflar com o ambiente, tornando-as mestres em emboscadas de presas. Dentro da subfamília Epinephelinae, existem gêneros e espécies específicas de garopas, cada uma com suas próprias características distintivas. Alguns dos gêneros mais conhecidos incluem Epinephelus e Micteroperca. Esses gêneros podem ser divididos em várias espécies, cada uma com sua própria distribuição geográfica, hábitos alimentares e características morfológicas únicas. Em resumo, os peixes garopas são classificados dentro da família Serranidae e da subfamília Epinephelinae, que compreende uma ampla variedade de espécies adaptadas a diferentes habitats marinhos ao redor do mundo. Características físicas. As garopas são peixes marinhos notáveis, apresentando uma série de características físicas adaptadas ao seu ambiente aquático e estilo de vida predatório. Descrição da aparência externa da garopa. Os peixes garopas geralmente têm corpos robustos e comprimidos lateralmente, com cabeças grandes e largas. Sua boca é grande e cheia de dentes afiados, ideais para capturar presas maiores. A pele das garopas é coberta por escamas duras e, em algumas espécies, podem apresentar padrões coloridos que ajudam na camuflagem entre os recifes de coral ou rochas. Adaptações físicas para o seu ambiente marinho.
As garopas são mestres da camuflagem, podendo mudar de cor e padrão para se misturarem com o ambiente rochoso ou de coral onde habitam. Seu corpo robusto e musculoso proporciona força e agilidade necessárias para capturar presas rápidas e escapar de predadores. Algumas espécies de garopas possuem órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, como linhas laterais sensíveis, que detectam movimentos sutis na água e ajudam na localização de presas. Tamanho, peso e longevidade. Os peixes garopas variam significativamente em tamanho, desde espécies menores, com apenas alguns centímetros de comprimento, até espécies maiores que podem ultrapassar 2 metros de comprimento. O peso das garopas também varia de acordo com a espécie e o tamanho, com algumas garopas menores pesando apenas alguns quilos, enquanto as maiores podem chegar a mais de 200 quilos. Em termos de longevidade, as garopas são conhecidas por viverem bastante tempo, com muitas espécies atingindo várias décadas de idade. Alguns registros indicam que certas garopas podem viver mais de 50 anos em condições ideais. Essas características físicas tornam as garopas peixes notáveis, perfeitamente adaptados ao seu ambiente marinho e eficazes predadores dentro dos ecossistemas de recifes de coral e ambientes rochosos submersos. Habitat e distribuição. Os peixes garopas são encontrados em uma ampla variedade de ambientes marinhos ao redor do mundo, desde águas tropicais até regiões temperadas. Sua distribuição geográfica é influenciada por uma série de fatores ambientais e preferências de habitat específicas. Onde as garopas são encontradas geograficamente. As garopas são encontradas em todos os principais oceanos, incluindo o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Elas são mais comuns em águas tropicais e subtropicais, mas também podem ser encontradas em regiões temperadas, especialmente em áreas com recifes de coral e estruturas rochosas submersas. Tipos de habitats preferidos pelas garopas. As garopas geralmente habitam recifes de coral, recifes de rochas, costões rochosos submersos e estruturas submersas, como naufrágios e cavernas marinhas. Elas são conhecidas por preferirem áreas com muitas fendas, buracos e passagens, onde podem se esconder e emboscar suas presas. Além dos recifes de coral, algumas espécies de garopas também são encontradas em áreas de fundo arenoso ou lodoso, onde buscam presas enterradas ou se camuflam para emboscar. Fatores ambientais que influenciam a distribuição das garopas. A temperatura da água desempenha um papel importante na distribuição das garopas, com a maioria das espécies preferindo águas mais quentes, entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. A disponibilidade de abrigo e alimento também é crucial. As garopas tendem a ser mais abundantes em áreas com uma variedade de presas disponíveis e uma topografia complexa que oferece muitos esconderijos. Fatores como salinidade, qualidade da água e disponibilidade de oxigênio também podem influenciar a presença e a distribuição das garopas em um determinado ambiente marinho. Esses fatores combinados determinam a distribuição das garopas ao redor do mundo, com cada espécie ocupando um nicho específico dentro dos ecossistemas marinhos e adaptando-se às condições ambientais locais. Comportamento e hábitos alimentares. As garopas exibem uma variedade de comportamentos e estratégias alimentares que as tornam predadores eficazes nos ecossistemas marinhos onde habitam. Padrões de comportamento da garopa. As garopas são peixes geralmente solitários, embora algumas espécies possam ser encontradas em pequenos grupos. Elas são conhecidas por serem territoriais e defenderem seus locais de alimentação e abrigo contra intrusos. Durante o dia, as garopas geralmente descansam em fendas, buracos ou sob saliências rochosas, saindo à noite para se alimentar. Estratégias de caça e alimentação. As garopas são predadoras oportunistas e têm uma dieta variada, que inclui peixes, crustáceos, moluscos e outros organismos marinhos. Elas usam uma combinação de emboscada e perseguição para capturar suas presas. Seu corpo musculoso e boca grande, repleta de dentes afiados, são adaptados para agarrar e engolir presas inteiras. Algumas garopas, como a garopa de pedra, são mestres da camuflagem e se escondem entre as rochas, esperando pacientemente por presas desavisadas que passam. Interações com outras espécies marinhas. Os peixes garopas podem interagir com uma variedade de outras espécies marinhas, tanto como predadoras quanto como presas. Algumas espécies de garopas são caçadas por grandes predadores marinhos, como tubarões e grandes peixes pelágicos. Elas também podem competir por recursos alimentares e territoriais com outras espécies de peixes e organismos marinhos presentes em seus habitats.
Em resumo, as garopas exibem comportamentos adaptativos e estratégias de alimentação especializadas que as tornam importantes componentes dos ecossistemas marinhos. Sua capacidade de emboscada e sua posição como predadores de topo podem ter impactos significativos nas comunidades de peixes e na saúde dos recifes de coral e ambientes rochosos onde habitam. Importância ecológica. As garopas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, contribuindo para a estabilidade e a saúde dos ambientes aquáticos em que vivem. Papel da garopa no ecossistema marinho. As garopas são consideradas predadores de topo em muitos habitats marinhos, o que significa que têm um impacto significativo na estrutura das comunidades de peixes. Ao regular as populações de suas presas, as garopas ajudam a manter o equilíbrio ecológico dentro de seus ecossistemas, evitando o superpovoamento de certas espécies e promovendo a diversidade. Como a garopa contribui para a biodiversidade? Como predadores de topo, as garopas têm uma influência direta na diversidade de espécies presentes em seus habitats. Ao controlar as populações de suas presas, as garopas ajudam a promover a coexistência de uma ampla variedade de organismos marinhos, desde pequenos peixes até invertebrados e outras formas de vida. Além disso, as garopas também desempenham um papel indireto na manutenção da biodiversidade ao ajudar a preservar a saúde dos recifes de coral e outros habitats marinhos, que servem como refúgio e fonte de alimento para uma infinidade de espécies. Em resumo, as garopas são peças-chave nos ecossistemas marinhos, desempenhando um papel fundamental na regulação das populações de suas presas e na promoção da biodiversidade. Seu status como predadores de topo confere-lhes uma importância única na manutenção da saúde e da estabilidade dos ambientes aquáticos em todo o mundo. Importância ecológica. O impacto da pesca e da degradação do habitat pode ter consequências significativas na população de garopas e nos ecossistemas marinhos como um todo. Impacto da pesca. As garopas são frequentemente alvo de pesca comercial e recreativa devido ao seu valor como alimento e pela prática da pesca esportiva. A pesca excessiva e não regulamentada pode levar a uma diminuição nas populações de garopas, afetando negativamente a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas marinhos. A captura de garopas em tamanhos inadequados ou durante períodos reprodutivos pode reduzir ainda mais a capacidade das populações de se recuperarem. Degradação do habitat. A degradação dos recifes de coral, estruturas rochosas submersas e outros habitats preferidos pelas garopas pode reduzir a disponibilidade de abrigo e alimento para esses peixes. A poluição costeira, a sedimentação, a acidificação dos oceanos e outras formas de degradação do habitat também podem afetar negativamente a saúde das populações de garopas. A perda de habitat pode levar a uma diminuição na reprodução e na sobrevivência das garopas, contribuindo para um declínio geral nas populações. Em suma, o impacto da pesca predatória e da degradação do habitat pode ter sérias consequências para as populações de garopas e para os ecossistemas marinhos como um todo. A implementação de práticas de pesca sustentável, a proteção de habitats críticos e a redução da poluição costeira são fundamentais para garantir a sobrevivência e a saúde contínua das garopas e dos ambientes marinhos em que habitam. Reprodução e ciclo de vida. Processo de reprodução das garopas. A reprodução das garopas geralmente ocorre durante certas épocas do ano, muitas vezes associadas a mudanças sazonais na temperatura da água e nos padrões de luz. Durante a reprodução, os machos e fêmeas se reúnem em áreas específicas, como agregações de desova, para liberar seus gametas na água. Após a fertilização externa, os ovos são liberados na água e eclodem em larvas que eventualmente se estabelecem em habitats adequados, como recifes de coral ou áreas rochosas. Estratégias de reprodução e cuidado parental. Algumas espécies de garopas exibem cuidado parental, onde os pais protegem e cuidam dos ovos e larvas até que estejam prontos para se dispersar. Em algumas situações, os machos podem construir ninhos ou depressões no substrato onde os ovos são depositados e protegidos. O cuidado parental pode aumentar as chances de sobrevivência das larvas, fornecendo proteção contra predadores e condições ambientais adversas. É importante reconhecer a complexidade dos processos reprodutivos das garopas e a variedade de estratégias que elas empregam para garantir o sucesso reprodutivo. A conservação dessas espécies requer o entendimento e a proteção de seus habitats de reprodução, bem como a implementação de práticas de manejo que promovam a sustentabilidade das populações. Ciclo de vida da garopa, desde a fase larval até a idade adulta. O ciclo de vida das garopas é uma jornada fascinante que abrange várias etapas, desde a fase larval até a maturidade adulta, cada uma com suas próprias características e desafios.
Fase larval. O ciclo de vida da garopa começa com a eclosão dos ovos, liberando as larvas na água. Durante esta fase, as larvas são vulneráveis e dependem de correntes oceânicas para se dispersarem e encontrar habitats adequados para se estabelecerem. As larvas passam por um período de crescimento e desenvolvimento, adquirindo características físicas e comportamentais que as prepararão para a vida adulta. 2. Estabelecimento em habitats juvenis. À medida que as larvas se desenvolvem, elas se estabelecem em habitats adequados, como recifes de coral, áreas rochosas ou pradarias marinhas. Nesses habitats juvenis, as garopas continuam a crescer e se desenvolver, alimentando-se de uma variedade de presas menores e se adaptando ao seu ambiente. 3. Maturidade adulta. Conforme as garopas atingem a maturidade sexual, começam a se reproduzir, contribuindo para o ciclo reprodutivo da espécie. Durante esta fase, as garopas podem migrar entre habitats para desovar em áreas específicas, onde liberam seus gametas na água para fertilização externa. 4. Ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo das garopas pode ser influenciado por uma variedade de fatores, incluindo temperatura da água, disponibilidade de alimento e condições ambientais. Após a desova, os ovos se desenvolvem em larvas que seguem o mesmo ciclo de vida, completando o ciclo reprodutivo das garopas. Ao longo do ciclo de vida das garopas, cada estágio desempenha um papel importante na manutenção das populações e na contribuição para a saúde dos ecossistemas marinhos onde habitam. Entender e proteger esses estágios é essencial para garantir a sustentabilidade das populações de garopas e dos ambientes marinhos em que elas vivem. Origem e evolução do peixe-garopa. A origem e evolução do peixe-garopa remonta a milhões de anos, traçando sua história até os primórdios dos oceanos e dos ecossistemas marinhos. Como membros da família Serranidae e da subfamília Epinephelinae, as garopas compartilham uma história evolutiva longa e complexa com outros peixes de recife e predadores marinhos. A família Serranidae, a qual as garopas pertencem, é uma das maiores famílias de peixes marinhos, com uma diversidade impressionante de espécies distribuídas em todo o mundo. Sua evolução remonta ao período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos, quando os oceanos estavam repletos de uma variedade de formas de vida marinhas. Desde então, os serranídeos passaram por uma série de adaptações e mudanças evolutivas para se adaptarem aos diversos ambientes marinhos em que vivem. Dentro da família Serranidae, a subfamília Epinephelinae, que inclui as garopas, também tem uma história evolutiva antiga. As garopas modernas compartilham ancestrais comuns com outros membros dessa subfamília, como os badejos e os merlins, e suas linhagens evoluíram ao longo de milhões de anos para se tornarem os predadores habilidosos e adaptados que vemos hoje. Durante esse processo evolutivo, as garopas desenvolveram uma série de características físicas e comportamentais que as tornaram altamente eficazes como predadores marinhos. Sua capacidade de se camuflar entre as rochas e recifes, suas mandíbulas poderosas e seu comportamento de emboscada são todas adaptações que surgiram ao longo do tempo para ajudá-las a sobreviver e prosperar em seus habitats. Em resumo, a origem e evolução do peixe-garopa são intrinsecamente ligadas à história dos oceanos e dos ecossistemas marinhos, refletindo a complexidade e a diversidade da vida marinha ao longo de milhões de anos de evolução. Importância econômica e cultural. A garopa desempenha um papel significativo tanto na economia quanto na cultura de muitas comunidades costeiras ao redor do mundo, sendo um recurso valioso para a indústria pesqueira e uma parte integrante da culinária e tradições locais. Valor comercial da garopa na indústria pesqueira. A garopa é altamente valorizada no mercado de frutos do mar devido à sua carne saborosa e textura firme, sendo considerada uma iguaria em muitas culturas. A pesca comercial de garopas é uma indústria lucrativa em várias regiões, contribuindo significativamente para a economia local e nacional. As garopas são frequentemente exportadas para mercados internacionais, onde são apreciadas por sua qualidade e sabor únicos. A demanda por peixes-garopas na indústria pesqueira pode ter impactos tanto positivos quanto negativos. Por um lado, ela fornece meios de subsistência para pescadores e comunidades costeiras, gerando empregos e renda. Por outro lado, a pesca excessiva e não regulamentada pode levar à sobreexploração das populações de garopas, resultando em declínios nas suas abundâncias e ameaçando a sustentabilidade a longo prazo da indústria pesqueira. Em resumo, a garopa possui um valor comercial significativo na indústria pesqueira, desempenhando um papel importante na economia de muitas regiões costeiras.
No entanto, é essencial implementar práticas de pesca sustentável e manejo adequado para garantir a preservação das populações de garopas e a sustentabilidade da indústria pesqueira a longo prazo. Práticas de pesca sustentável e manejo da população de garopas. A garopa desempenha um papel crucial tanto na economia quanto na cultura de muitas comunidades costeiras ao redor do mundo. Para garantir a preservação das populações de garopas e a sustentabilidade da indústria pesqueira, é fundamental implementar práticas de pesca sustentável e um manejo eficaz da população de garopas. Práticas de pesca sustentável. Implementação de regulamentos de pesca que estabelecem limites de captura, tamanhos mínimos de captura e períodos de fechamento sazonais para garantir a recuperação e a manutenção das populações de garopas. Adoção de métodos de pesca seletivos, como o uso de anzóis circulares e equipamentos de malha seletiva, para minimizar a captura incidental de espécies não-alvo e reduzir o impacto na biodiversidade marinha. Promoção de práticas de pesca responsáveis que respeitem os ecossistemas marinhos, incluindo a minimização do desperdício e a redução da poluição gerada pela pesca. Manejo da população de garopas. Monitoramento contínuo das populações de garopas por meio de pesquisas científicas e programas de monitoramento, para avaliar o estado das populações e tomar medidas de manejo adequadas. Implementação de medidas de conservação, como a criação de áreas marinhas protegidas e a regulamentação da pesca em locais de desova e áreas críticas de habitat. Envolvimento das comunidades locais, pescadores e partes interessadas na gestão participativa dos recursos pesqueiros, incentivando a adoção de práticas sustentáveis e a conservação dos habitats marinhos. Ao adotar práticas de pesca sustentável e um manejo eficaz da população de garopas, podemos garantir a continuidade do fornecimento de alimentos e o sustento econômico das comunidades costeiras, ao mesmo tempo em que preservamos a biodiversidade marinha e os ecossistemas marinhos para as gerações futuras. Significado cultural e histórico da garopa em diferentes regiões. A garopa possui um significado profundo e histórico em diversas regiões ao redor do mundo, desempenhando um papel importante na cultura e na tradição de muitas comunidades costeiras. Em várias culturas marítimas, a garopa é reverenciada como um símbolo de abundância, prosperidade e boa sorte. Em algumas tradições asiáticas, como na China e no Japão, a garopa é considerada um símbolo de longevidade e é frequentemente consumida em ocasiões especiais, como festas e celebrações. Em regiões do Mediterrâneo, a garopa é parte integrante da culinária local, sendo preparada de diversas maneiras e apreciada por seu sabor distintivo e textura firme. Em comunidades indígenas e costeiras ao redor do mundo, a pesca da garopa muitas vezes desempenha um papel central na subsistência e na identidade cultural, transmitida de geração em geração. Além do seu valor econômico como recurso pesqueiro, a garopa tem um significado cultural profundo, ligado a tradições seculares e ao modo de vida das comunidades costeiras. Preservar e celebrar essa conexão cultural com a garopa é essencial para manter vivas as tradições locais e promover a conservação dos recursos marinhos para as gerações futuras. Ameaças e conservação. As garopas enfrentam diversas ameaças que impactam suas populações em todo o mundo. No entanto, há esforços de conservação em andamento para proteger esses peixes valiosos e promover a sustentabilidade de suas populações. Principais ameaças enfrentadas pelas populações de garopa. Sobrepesca. A pesca excessiva e não regulamentada representa uma das maiores ameaças às populações de garopa, levando a declínios alarmantes em algumas áreas devido à alta demanda comercial e recreativa por sua carne saborosa. Degradação do habitat. A destruição e degradação dos habitats costeiros e recifais, incluindo recifes de coral e estruturas rochosas submersas, reduzem os locais de reprodução, abrigo e alimentação das garopas, prejudicando suas populações. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas globais, incluindo o aumento da temperatura da água e a acidificação dos oceanos, representam uma ameaça adicional, afetando negativamente os ecossistemas marinhos e a saúde das populações de garopas. Esforços de conservação e proteção das garopas. Estabelecimento de áreas marinhas protegidas. A criação de áreas marinhas protegidas, onde a pesca é restrita ou proibida, ajuda a preservar os habitats críticos e oferece refúgio para as populações de garopas se recuperarem. Implementação de regulamentos de pesca. A adoção de regulamentos de pesca que estabelecem limites de captura, tamanhos mínimos de captura e períodos de fechamento sazonais ajuda a reduzir a pressão sobre as populações de garopas e promove a sustentabilidade da pesca. Educação e conscientização pública.
programas de educação e conscientização pública sobre a importância da conservação marinha e o papel das garopas nos ecossistemas ajudam a promover práticas de pesca sustentável e a mudança de comportamento em relação ao consumo de frutos do mar. O papel dos regulamentos e da educação na preservação das garopas. Os regulamentos eficazes de pesca desempenham um papel crucial na proteção das populações de garopa, garantindo que sejam pescadas de forma sustentável e que não sejam exploradas além de sua capacidade de reprodução e recuperação. A educação e conscientização pública são fundamentais para promover a compreensão sobre os desafios enfrentados pelas populações de garopas e a importância da conservação marinha, incentivando a adoção de práticas sustentáveis de pesca e o apoio a medidas de conservação. Curiosidades e mitos. O peixe-garopa tem sido uma figura proeminente em mitos, lendas e folclores de várias culturas ao redor do mundo, acumulando uma série de mitos e curiosidades ao longo dos séculos. Mitos e lendas associados à garopa em diferentes culturas. 1. Símbolo de longevidade. Em algumas culturas asiáticas, como a chinesa e a japonesa, a garopa é considerada um símbolo de longevidade e prosperidade. Acredita-se que sua longa vida e natureza resiliente representem virtudes desejáveis para os seres humanos. 2. Boa sorte e fortuna. Em muitas culturas marítimas ao redor do mundo, a captura de uma garopa é frequentemente associada à boa sorte e à prosperidade. Os pescadores acreditam que encontrar uma garopa durante uma pescaria é um presságio de boa fortuna e abundância. 3. Protetor dos recifes. Alguns povos indígenas das regiões costeiras atribuem à garopa um papel de protetor dos recifes de coral e outros habitats marinhos. Acredita-se que as garopas guardam os recifes contra invasores e mantêm um equilíbrio ecológico dentro desses ecossistemas. 4. Lendas de gigantes do mar. Em algumas narrativas folclóricas, as garopas são retratadas como gigantes misteriosos do mar, capazes de desafiar navios e pescadores intrépidos. Essas histórias alimentam a imaginação e o fascínio em torno desses peixes impressionantes. 5. Personagens em contos populares. Em contos populares e lendas locais, as garopas muitas vezes desempenham papéis importantes como personagens mágicos ou sábios. Suas características únicas e comportamento intrigante as transformam em figuras cativantes dentro dessas narrativas. Embora muitos dos mitos associados à garopa possam ser baseados em observações e interpretações culturais, eles contribuem para a rica tapeçaria de histórias e crenças que cercam esses peixes fascinantes em todo o mundo. Curiosidades interessantes sobre a biologia e o comportamento da garopa. A garopa é um peixe fascinante, com uma série de curiosidades interessantes sobre sua biologia e comportamento, que despertam o interesse de cientistas e entusiastas marinhos. 1. Mudança de sexo. Algumas espécies de garopa são hermafroditas protogênicas, o que significa que começam suas vidas como fêmeas e, mais tarde, podem se tornar machos. Essa mudança de sexo pode ocorrer em resposta a fatores como tamanho, idade e hierarquia social. 2. Camuflagem impressionante. As garopas são mestres da camuflagem, capazes de se misturar perfeitamente com o ambiente ao seu redor. Sua coloração e padrões de pele imitam rochas, corais e outros elementos do habitat, tornando-as difíceis de detectar por presas e predadores. 3. Ritual de acasalamento. Durante a época de reprodução, as garopas muitas vezes exibem rituais de acasalamento elaborados, que podem incluir exibições de cores vivas, vocalizações e comportamentos de cortejo para atrair parceiros. 4. Longevidade impressionante. Algumas espécies de garopa são conhecidas por sua longevidade surpreendente, com indivíduos vivendo várias décadas. Alguns relatos sugerem que garopas podem viver até 50 anos ou mais, dependendo da espécie e das condições ambientais. 5. Comportamento predatório. As garopas são predadoras vorazes, que usam uma combinação de emboscada e perseguição para capturar suas presas. Sua boca larga e dentes afiados permitem que engulam suas presas inteiras em um único bote. 6. Comunicação através de movimentos. Estudos recentes sugerem que as garopas podem usar movimentos corporais e posturas para se comunicar com outros membros de sua espécie e transmitir informações sobre comportamento territorial, intenção de acasalamento e alerta de perigo. Essas curiosidades sobre a biologia e o comportamento da garopa destacam a complexidade e a adaptação desses peixes fascinantes aos seus ambientes marinhos. O estudo contínuo dessas criaturas ajuda a ampliar nossa compreensão sobre os ecossistemas marinhos e a biodiversidade dos oceanos. Anedotas ou histórias fascinantes envolvendo garopas. As garopas têm sido protagonistas de diversas anedotas e histórias fascinantes ao longo do tempo, refletindo a admiração e o mistério que a cercam nas culturas marinhas ao redor do mundo.
1. A garopa guardiã. Em algumas comunidades costeiras, há relatos de garopas que estabelecem laços de amizade com mergulhadores locais. Disse que esses peixes seguem os mergulhadores em suas explorações submarinas, agindo quase como guias protetores. 2. O mergulho surpreendente. Uma história popular entre mergulhadores é a de uma garopa que, ao ser alimentada por um mergulhador regularmente, desenvolveu um laço de confiança tão forte que começou a permitir que o mergulhador acariciasse, desafiando a reputação usualmente esquiva desses peixes. 3. O encontro inesperado. Em ocasiões raras, pescadores relataram encontros surpreendentes com garopas incomuns. Em uma história famosa, um pescador puxou sua rede para encontrar uma garopa de proporções gigantescas, tão grande que mal cabia na embarcação, gerando lendas sobre um peixe-monstro que habitava as profundezas. 4. A batalha épica. Em lendas antigas, as garopas muitas vezes são retratadas como adversárias formidáveis em batalhas épicas contra pescadores e marinheiros intrépidos. Essas histórias, muitas vezes exageradas, contribuíram para a reputação das garopas como predadores poderosos e dignos de respeito. 5. O mistério das garopas solitárias. Há relatos intrigantes de garopas solitárias que se aventuram em áreas incomuns ou se fixam em locais específicos por longos períodos, desafiando explicações convencionais. Essas histórias alimentam a imaginação e o fascínio em torno desses peixes enigmáticos. Essas anedotas e histórias fascinantes envolvendo garopas destacam a conexão profunda e duradoura que esses peixes têm com as comunidades costeiras e os mitos marinhos ao longo da história humana. Cada narrativa adiciona uma camada de mistério e admiração à rica tapeçaria de histórias que cercam esses habitantes das profundezas. Conclusão. Após explorarmos a fascinante vida das garopas, é importante recapitular os principais pontos discutidos e destacar maneiras pelas quais podemos contribuir para a conservação desses peixes e dos ecossistemas marinhos em geral. Aprendemos sobre a diversidade de espécies de garopa e sua importância nos ecossistemas marinhos. Discutimos as características físicas, hábitos alimentares, habitat e comportamento das garopas. Reconhecemos as ameaças enfrentadas pelas populações de garopa, incluindo sobrepesca e degradação do habitat. Exploramos mitos, lendas e curiosidades que cercam esses peixes fascinantes em diferentes culturas ao redor do mundo. Maneiras de ajudar na conservação das garopas. Apoiar regulamentos de pesca sustentável e práticas de manejo eficazes para proteger as populações de garopa. Participar de esforços de conservação, como a limpeza de praias, recifes e áreas marinhas. Educar-se e conscientizar outras pessoas sobre a importância da conservação marinha e o papel das garopas nos ecossistemas. Gostaríamos de agradecer por assistir e explorar o mundo das garopas conosco. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre a vida marinha, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos fazer a diferença na conservação das garopas e na proteção dos oceanos para as futuras gerações. Obrigado por seu apoio e compromisso com a preservação dos tesouros marinhos do nosso planeta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.